Zoom, eu sou o diretor de Biomanguinhos e eu fui convidado para ser o moderador dessa sessão. A nossa sessão durará 50 minutos e haverá um formato de perguntas e respostas. Para aquelas pessoas online, as perguntas devem ser mandadas por bate-papo ou pelo aplicativo. O assunto da nossa mesa redonda é imunização no mundo pós-Covid. O que esperar? Para a discussão desse assunto, nós temos conosco a doutora Ann Ottenson, gerente sênior do Centro de Vacinas da Divisão de Abastecimento da Unicef. Doutora Ann tem mais de 25 anos de experiência trabalhando com aquisição e fornecimento de vacinas. Também conosco temos a doutora Kate O'Brien. Ela é diretora do Departamento de Imunização, Vacinas e Biológicos da Organização Mundial de Saúde. Nesse papel, ela é responsável por liderar a estratégia e implementação da OMS para fazer avançar a visão de um mundo onde todos, em todos os lados, em todas as idades, se beneficiem plenamente das vacinas para uma boa saúde e bem-estar. O nosso terceiro convidado é o Dr. Andrés de Francisco. Ele tem mais de 30 anos dedicados à saúde pública e é diretor do Departamento de Família, Promoção da Saúde e Curso de Vida da Organização Pan-Americana da Saúde. E, finalmente, aqui do meu lado, temos o Dr. Akira Roma, ex-presidente da Fiocruz, ex-diretor de Biomanguinhos, vice-presidente de Biotecnologia da Bifina. Ele hoje é conselheiro científico sênior em Biomanguinhos Fiocruz e coordenador geral científico desse simpósio, do Simpósio Internacional de Imunobiológicos. É claro que temos pouco tempo, então eu realmente só dei a vocês uma biografia muito breve de todos os nossos convidados, mas para conhecer mais sobre os nossos convidados, vocês podem visitar o website do simpósio. Eu gostaria de agradecer os panelistas por aceitar o nosso convite e gostaria de dar as boas-vindas a eles para a discussão. E gostaria de pedir desculpas pelo atraso para iniciar essa sessão. Então, depois de 2 anos de pandemia, podemos dizer que foi uma tragédia terrível nos tempos modernos. Mais de 500 milhões de casos e milhões de mortes ao redor do mundo. Nós sabemos que esses números são subreportados. Por outro lado, várias vacinas foram rapidamente desenvolvidas e produzidas e 11,6 bilhões de doses foram administradas até agora. Nós nunca vimos uma mobilização desse tamanho por governos, populações e institutos científicos. Até mesmo com uma distribuição desigual da vacina entre países, a Covid-19 parece estar se tornando menos letal. E o desenvolvimento rápido e abastecimento rápido de vacinas deixam um legado para o mundo. Então, a minha primeira pergunta é para a doutora Ann Ottenson. Doutora Ann, com a sua longa experiência na compra de vacinas para países de baixa e média renda, e com um papel importante da Unicef em garantir o acesso a essas vacinas, podemos dizer que a pandemia Covid mudou a nossa maneira de pensar sobre o tempo de mercado para trazer ao mercado novas vacinas? Então, você tem até 5 minutos para responder a pergunta e para fazer qualquer outro comentário que você desejar. Então, muito obrigada pela sua pergunta. Vocês me ouvem? Sim, estamos ouvindo bem. Então, panelistas, diretor e participantes desse simpósio, muito obrigado por me convidar para participar desse evento em nome da Unicef. É ótimo poder ver rostos tão familiares. Então, a pergunta, será que isso mudou a nossa maneira de pensar sobre o tempo para trazer vacinas ao mercado? Bom, como você já mencionou, houve um ritmo acelerado para trazer essas vacinas ao mercado. Nós, antes, pensávamos em 1 década para trazer uma vacina ao mercado. E a vacina de malária
levou quase 35 anos para chegar ao mercado. Então, o que nós vimos nessa pandemia foi uma colaboração sem precedentes no mundo para trazer essa vacina ao mercado, num ritmo acelerado. E as primeiras vacinas obtiveram autorização para uso emergencial em dezembro de 2020, o que foi menos de 12 meses depois que a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia como um problema de saúde pública internacional. Hoje temos mais de 10 vacinas que têm uso emergencial aprovado pela OMS e temos mais de 400 candidatos de vacinas sendo desenvolvidos. Então, temos que ter ciência de várias coisas em relação a isso. O financiamento foi fornecido por governos e organizações internacionais como Melinda Gates Foundation. Esse financiamento foi fornecido para as empresas para acelerar o desenvolvimento de produtos. E enquanto antes o desenvolvimento era feito de forma sequencial, nesse caso, o desenvolvimento foi feito em paralelo. Os reguladores se reuniram no nível global também, concordando em dar uma via rápida para o reconhecimento de produtos e dependência mútua em termos do trabalho feito por outras agências regulatórias. Muitos países de baixa renda dependeram da avaliação técnica da OMS e abriram mão de uma aprovação no nível nacional. Também vimos uma colaboração sem precedente dentro da indústria e entre fabricantes de vacinas em termos de compartilhamento de tarefas para produzir substâncias e produtos. Então, isso realmente envolveu uma colaboração sem precedente em todos os níveis. E vimos também muitos participantes, como, por exemplo, empresas biofarmacêuticas que puderam trazer os produtos ao mercado. Inicialmente, muitas dessas empresas retirariam esse investimento depois da fase 1 ou 2 por causa dos altos custos envolvidos. E vimos também o desenvolvimento de uma nova plataforma de mRNA que chegou ao mercado num ritmo bem acelerado. Então, esperamos que algumas dessas abordagens realmente vieram para chegar. Inovações e plataformas tecnológicas podem destravar muitos desafios tecnológicos que têm nos trazido dificuldades. Os fabricantes hoje estão considerando a plataforma de mRNA como base para vacinas de HIV e malária. Financiamento e compartilhamento de risco será importante também para incentivar os investimentos industriais no futuro. E a via regulatória também facilitou esse rápido tempo para o mercado. Então, nós sabemos hoje que, se todos trabalharmos juntos, é possível reduzir o tempo para o mercado para novas vacinas. Obrigado. Muito obrigado, doutora Anne. Ficou bastante claro para nós. Agora eu vou continuar com as perguntas. Então, minha pergunta agora é para a doutora Kate O'Brien. Doutora Kate, apesar dos esforços da OMS, nós vemos alguns poucos países obtendo a maioria das vacinas, enquanto muitos países têm baixa taxa de vacinação. O que nós aprendemos sobre a importância de fabricação regional de vacinas? Você também tem 5 minutos para responder a pergunta e para fazer qualquer outro comentário. Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês, querido diretor e outros panelistas e participantes. O que nós vimos durante essa pandemia foi um compromisso global e uma visão global para mandar vacinas para os países da forma mais rápida possível. E isso, é claro, se baseou na ciência incrível que levou ao desenvolvimento de vacinas num tempo recorde. Isso foi algo que nós nunca imaginávamos. Nem os cientistas e nem as pessoas que programam nos programas de vacinação imaginavam isso. Mas o que nós também vimos foi que a fabricação dessas vacinas e a implementação dessas vacinas encontrou muitos obstáculos e houve muitas obstruções para distribuir as vacinas de forma equitativa. E há muitas razões por trás disso. Muito já foi escrito sobre esse assunto, muito já foi dito, muitas opiniões já foram emitidas, mas as questões principais foram o fato que
à medida que nós entramos na pandemia, havia um grupo limitado de fabricantes que estavam distribuindo vacinas ao redor do mundo. Eles estavam em diferentes lugares do mundo, mas na África, na região africana, com poucas exceções, não há fabricação de vacinas. Então, quando a gente olha para o mapa e tentamos entender como as vacinas se espalharam geograficamente, há uma correlação entre o fato de que a África era a região do mundo que estava mais deixada para trás em termos de distribuição de vacinas, apesar do compromisso, do esforço e dos recursos que foram investidos em várias oportunidades de financiamento. Além do COVAX, estava fornecendo 80% das vacinas para países de baixa renda. Então, nós acreditamos que realmente houve uma mudança e a nossa experiência de ter fabricação regional para que os interesses políticos e geográficos sejam servidos, isso certamente é o futuro. Ao mesmo tempo, todos os outros esforços precisam ser garantidos para termos distribuição equitativa de vacinas. Não só para vacinas para pandemias, mas também para vacinas que salvam vidas, para doenças que não têm potencial de pandemia. Há algumas questões difíceis em relação ao que as instalações de fabricantes farão fora dessa pandemia. Nós não sabemos como será o mercado, porque temos um mercado estável, com 4 a 5 bilhões de doses de vacina sendo administradas anualmente, e isso inclui todos os antígenos dos programas de vacinação ao redor do mundo. E nós temos 20 doenças para as quais temos vacinas. Então, quando imaginamos novos fabricantes entrando no mercado, a pergunta se torna: o que eles fabricarão além de vacinas para pandemias? E como esse mercado se estabilizará? Estamos todos interessados em ter mercados saudáveis, competição saudável, dinâmicas de mercados saudáveis, para que haja um abastecimento seguro entrando em todos os países, para que todos os países possam ter programas de vacinação com todos os antígenos. Então, essas são as questões importantes no momento. E isso ainda é uma questão de desenvolvimento, de capacidade de produção, de decisões estratégicas em diferentes fabricantes ao redor do mundo. Mas, como você falou nos seus comentários iniciais, nós já tivemos mais de 11 bilhões de doses de Covid que foram distribuídas. Então, hoje nós estamos num mundo onde, apesar de haver países que ainda estão numa fase onde estão tentando chegar a 10% de cobertura e alguns outros estão tentando chegar a 20%, mas a grande maioria dos países já estão em níveis de cobertura muito mais altos. E para aquelas subpopulações que estão num maior risco de desenvolver o caso severo da doença, esses são os grupos populacionais que devem ser o foco da nossa atenção, isto é, como proteger profissionais de saúde e pessoas mais idosas. Então, temos que considerar essa questão de fabricação regional para que essas questões de equidade sejam problemas do passado e para que não tenhamos isso novamente no futuro. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Kate. Agora, Dr. Andrés. Na América Latina, a situação não foi diferente de outros países pobres. A maioria dos países com baixa taxa de vacinação tiveram problemas semelhantes. Nós sabemos que a OPAS está ajudando a OMS para diminuir a dependência em grandes empresas farmacêuticas. Você acredita que há uma oportunidade para melhorar as taxas de vacinação na nossa região? E por quê? Então, 5 minutinhos para você responder essa pergunta ou qualquer outro comentário. Vou fazer qualquer outro comentário. Então, muito obrigado. Diretor, panelistas e colegas, é um prazer estar aqui com você. Eu diria que é muito importante lidar com a questão de disponibilidade de vacinas.
Se o Covid nos mostrou qualquer coisa, isso foi que não tínhamos vacinas suficientes no começo e, subsequentemente, tínhamos vacinas em alguns países e não em alguns outros. Então, é muito importante termos equidade, investimentos, principalmente em países em desenvolvimento, para que possamos ter um acesso mais rápido. Por outro lado, nós observamos como as novas variantes do vírus farão com que nós precisaremos de mais vacinas. Então, a OMS está apoiando a expansão de laboratórios em áreas onde há monitoramento, há vigilância. Isso é essencial. A OPAS tem trabalhando com países da região para prover capacidade técnica para melhorar a disponibilidade de vacinas e medicamentos. E isso não é novo. Há um trabalho muito forte sendo desenvolvido até o momento, nos últimos 10, 12 anos, fortalecendo não somente as instalações que fazem vacinas, mas elementos como as ações interterritoriais, em termos de governança, ciência, tecnologia, saúde, observando maneiras em que a pesquisa seja feita, implementada, financiada, para que a gente tenha colaboração regional e subregional. Então, a questão aqui é que a gente não pode simplesmente dizer, bom, qualquer país que possa começar a fazer vacinas deve começar, porque há muitas questões aqui. Por exemplo, a gente tem que criar um ambiente para fomentar um ambiente para produtos médicos de qualidade. Não é simplesmente a ideia de ter algum financiamento para fazer algo por 2 anos. Então, a sustentabilidade é muito importante. Então, o que estamos tentando fazer é que as autoridades nacionais dentro dos países têm que identificar esse ambiente que é exigido para que a gente tenha mais vacinas, tenhamos vacinas acessíveis no preço correto, para as pessoas não tenham que pagar a mais, que tenham um elemento de equidade, que é essencial para essa pandemia e para as pandemias futuras, com certeza, e também termos um produto que seja seguro e eficaz. Durante o Conselho Diretivo 59, os países da região criaram uma plataforma regional para discussões e de oportunidades de produção de medicamentos e tecnologias. Isso foi feito, de fato, em esses encontros com países houve muito progresso e, para a gente seguir adiante, selecionamos 2 centros para desenvolver e produzir vacinas mRNA para a COVID. Um seria o laboratório Biomanguinhos, no Brasil, que temos o diretor aqui, e o segundo na Argentina, que vai ser para produzir vacinas para a região. Estamos colaborando de perto com a OMS em alguns desses trabalhos. Além disso, a gente imagina que seja muito importante reconhecer que a região tem, sim, ciência, tecnologia e capacidades para desenvolver as vacinas. O que precisamos fazer é garantir que a organização, de fato, do trabalho seja feita de maneira regular e específica para garantir que a qualidade será muito boa. Além disso, com o fortalecimento das autoridades regulatórias nacionais, nós também temos 40 anos do programa de imunização na região, que é muito acessível e vai ser muito bom para as vacinas encontrarem a sua rota até chegar nas suas populações, a população onde elas pretendem chegar. E a gente vai ter um fundo regional também, que é basicamente a plataforma que está garantindo que as vacinas vão ter um bom preço
o mais baixo possível, pré-qualificadas pela OMS, é claro, e também que elas estarão disponíveis bem antes, por causa das projeções de requerimentos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Andrés. Só um comentário sobre algo que você disse. A noção de que é possível implementar instalações em todos os lugares não é a verdade. O negócio de vacinas é muito complexo e precisa de acúmulo de conhecimento, precisa de muito tempo, até que um país seja capaz de, enfim, fazer isso. Então, precisamos estabelecer os locais em que a gente possa forçar o desenvolvimento das instalações de vacina. Doutora Akira, é sua vez agora. Vamos falar sobre novas tecnologias. Como é que você vê o papel das tecnologias emergentes para a imunização nessa era pós-Covid? Muito obrigado a todos e por todas essas contribuições e insights tão interessantes. Eu vou começar dizendo que essa pandemia terrível, porque a gente diz aqui nessa mesa, é imunização no mundo pós-Covid. Mas esse é o futuro. A OMS ainda não declarou que a pandemia de Covid já terminou. Então, a gente ainda está enfrentando a pandemia. Mas nós temos um legado incalculável recebido da pandemia, especialmente nas questões relacionadas à ciência e tecnologia. Nunca na história da saúde que a gente teve tantas publicações, tantos artigos publicados num período tão curto de tempo. E a gente nunca teve tanto investimento em ciência, em tecnologia, feito por países de desenvolvimento, principalmente pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos e a América do Norte, eles organizaram uma operação chamada, que era a Operação Velocidade Warp, e investiram 80 bilhões de dólares de uma maneira muito acelerada para investir em vacinas usando tecnologia inovadora de mRNA, RNA mensageiro. Então, menos de um ano, a vacina chegou à população. Nunca que tivemos um desenvolvimento tão acelerado no mundo. E eu gostaria de pensar que agora temos um legado importante tecnológico, e a gente tem que usar, não somente para as novas vacinas Covid-19, para as variantes dos vírus, mas a gente pode precisar de uma nova vacina e a gente deve usar a nova tecnologia inovadora. E há muitos projetos que utilizam essas tecnologias inovadoras. Mas eu acho que a gente tem que usar essas novas tecnologias também para outras doenças, sabe? Nós temos muitas doenças diferentes. E eu acho que se a gente não observa isso, a gente poderia ter vacinas, por exemplo, para doenças de parasitas, malária, mas porque nós temos algumas vacinas, mas não são boas o suficiente. A gente poderia ter vacinas para HIV, melhorando as vacinas existentes. Porque hoje as vacinas exigem muitas injeções, muitas doses.
A gente precisa, então, desenvolver novas vacinas que utilizem menos doses e que possam proteger mais. Então, menos doses e também menos injeções com várias vacinas ao mesmo tempo, protegendo contra várias doenças. Então, as vacinas existentes hoje, elas protegem por um tempo muito curto e elas exigem muitas novas doses, 2 injeções, 3 injeções. E quantas mais? Essa seria uma pergunta. E as crianças, os bebês poderiam ser vacinados. A gente ainda tem muito desenvolvimento para ser feito no futuro. E a gente precisa, então, de uma velocidade de dobra, uma velocidade warp para a gente ter financiamento suficiente e decisões políticas o suficiente para a gente conseguir as novas vacinas que são necessárias para a saúde pública. E nesse contexto, eu acho que é muito importante dizer que hoje há vacinas suficientes de Covid-19 no mundo. Nós temos na nossa organização, chamada DCVML, os trabalhos de desenvolvimento de vacinas nos países em desenvolvimento. Nós temos essa organização com mais de 35 laboratórios produzindo vacinas. E a gente tem 12 produtores de vacina de Covid. E a questão é, vai haver uma superprodução. Mas a demanda já não vai estar aí. Mas há mais do que 21 países que têm menos do que 15% de cobertura vacinal. Menos do que 15% de cobertura vacinal. Por que nós temos tantos países sem a cobertura vacinal apropriada? A gente vai enfrentar, com certeza, o surgimento de novas variantes. E a gente tem que manter a população vacinada para proteger a população. Então, essa é uma situação muito complexa. Mas, sua pergunta seria o uso dessa tecnologia, dessa nova tecnologia, certo? Em países em desenvolvimento. Para isso, a gente precisa o apoio, seja apoio financeiro, tecnológico, de boa qualidade, bons apoios políticos de instituições multilaterais como a OMS, para que a gente consiga avançar com essa tecnologia regionalmente. Essa eu acho que é uma maneira que a gente deve proceder. Instituições como a OMS, instituições multilaterais, têm que nos apoiar para que a gente consiga obter tecnologia, procedimentos, para ter uma produção local, mas uma produção regional. Eu acho que a gente deve selecionar regionalmente algumas instituições que vão trazer as respostas e a produção. Vão dar os produtos para a saúde pública. Eu acho que é essa que é a situação que a gente precisa resolver. Muito obrigada, doutora Akira. No nosso caso, a gente acredita firmemente que essas novas plataformas vão ser muito importantes no futuro. E, dessa maneira, estamos trabalhando com 2 novas plataformas, uma do vetor viral e a outra com o desenvolvimento da vacina com a tecnologia de RNA. Agora eu vou voltar para a doutora Anne, eu vou fazer uma nova pergunta para ela.
Doutora Anne, como é que os esforços que têm a ver com o Bottom X para ter as vacinas de Covid-19 se beneficiam, podem beneficiar as imunizações no futuro? Muito obrigada pela pergunta. E eu tenho que confessar que para ser clara, eu não quero levar os créditos. Eu acredito que, infelizmente, a gente tem visto esse backlog na imunização, na pandemia, e a gente precisa construir essa entrega melhor em 2022, 2023, porque as crianças estão sentindo falta dessas vacinas e é um número maior entre as crianças. E vamos ter campanhas de vacinação em 24 países e a gente teve que adiar muitas campanhas de vacinações. Por exemplo, a gente teve alguns surtos de sarampo por conta dessa falta de vacinação e a gente tem questões também na África que isso nos lembra a importância de garantir a gente conseguir pegar as doses que estão faltando. Então, você falou sobre a instalação de COVAX, que é uma instalação global, que está garantindo um acesso equitativo, e a gente está observando 92 países que estão financiados por doadores para terem vacina suficiente, e a gente teve um ano problemático no ano passado, porque até o primeiro quadrimestre, a gente começou a ter uma quantidade insuficiente para essas demandas, e uma vez que esse desafio de fornecimento tenha sido resolvido e o gargalo tenha sido alterado para outras atividades, um dos desafios é que a gente lide com essa capacidade que estava insuficiente para os países, para que eles possam entregar as vacinas, para que elas pudessem estar suficientes, porque elas ou eram insuficientes ou elas não estavam sendo alocadas nacionalmente para as instalações de saúde. E todos sabem que essa capacidade é crítica para afetar a distribuição das vacinas até que chegue na população e dê o impacto que é requerido. Então, em 2021, a gente entregou 24 mil refrigeradores, inclusive em áreas que não têm eletricidade, e também a gente teve a doação de 1 bilhão de doses em junho, que foi uma exigência urgente para instalar uma outra capacidade com Ultra Cold Chain, que não estava em outros países, então a gente entregou para 70 países em 2021. Além disso, a gente tem outros gargalos no nível do país que têm que ser lidados, e a Gavi, o Unicef e a OMS estabeleceram uma parceria para que os países pudessem ter a cobertura vacinal, e os 22 países que tinham a menor cobertura, menos de 10%, e os princípios chaves da parceria era ter a propriedade nacional, mas também colaborar com um plano único, com uma equipe nacional e um único orçamento no país, para a gente poder construir acima da capacidade, para que a gente tenha a imunização de rotina em geral, enquanto a gente melhora a cobertura vacinal de Covid. A gente está colaborando em 4 níveis, por exemplo, envolvimento político e o desenvolvimento local. Isso foi iniciado em janeiro, e os países com menos de 10% da cobertura, agora temos também muitos desses países que estão em conflito com crises humanitárias, que em geral têm uma cobertura vacinal muito baixa. Então, a gente espera que a colaboração com a pandemia de Covid-19 e com o comprometimento do governo, como a gente está vendo hoje,
vão permitir para a gente construa uma nova plataforma para ajudar a restaurar a imunização. As campanhas de vacinação em geral, de rotineiras, e estou falando sobre o cohorte que estamos falando, e as vacinas de Covid-19 deveriam continuar de uma maneira integrada, e a gente, então, não deveria minar as outras vacinações rotineiras por conta da Covid. Então, a gente vai ter, espero que a gente tenha uma vacinação que não precise dessa refrigeração tão forte como era o caso da Covid-19, e no futuro a gente pode... A gente ainda está dependendo dessa cadeia fria, mas eu espero que os países estejam numa melhor posição para lidar com a imunização depois da Covid, mas ainda não estamos aí no pós-Covid, mas estamos chegando lá. Muito obrigado. Muito obrigada, Luciene. Como está ficando tarde, não temos muito tempo, eu vou tentar, então, fazer algumas perguntas rápidas para os outros convidados. Doutora Kate, o que a resposta da Covid nos ensinou sobre a otimização dos programas vacinais? Essa é uma pergunta muito importante, que em muitos países estão se perguntando como é que a gente usa as ferramentas que temos para ter uma capacidade ótima. Eu quero reforçar que as evidências que os fabricantes estão exigindo para entregar aos reguladores para autorizar o uso da vacina não é necessariamente suficiente para os formuladores de políticas para aconselhar como é que a gente poderia ter o melhor impacto das vacinas. E essa é uma área que funciona não somente para as vacinas de Covid, mas para todas as vacinas. Os formuladores de políticas estão em situações em que eles são aconselháveis a usar a vacina da melhor maneira, e quando a evidência é fraca ou simplesmente não está lá para dar a melhor recomendação de como usar o produto, isso é um problema. Então, temos alguns exemplos. Nós vimos nas vacinas de Covid que os produtos estão chegando, e é claro que o alvo primário é a prevenção das doenças graves, prevenir a morte. Mas o nosso foco primariamente nesse grupo que tem um risco mais alto de doença. E a gente tem os produtos chegando com informação limitada, por exemplo, para os adultos mais velhos. Por exemplo, não temos informações sobre mulheres grávidas também. E grávidas e pessoas idosas, elas são as prioridades de vacinação. E também precisamos de informação sobre outro tipo de população, pessoas infectadas com HIV, por exemplo. Então, são subpopulações que eram os alvos principais para a entrega preliminar de vacinas, e a gente não tinha evidência sobre a performance das vacinas. Então, era muito difícil se empregá-la com o máximo de oportunidade. A segunda questão é que seriam os resultados que a gente quer entender para entender a performance das vacinas, de tal maneira que o desenvolvimento das vacinas pudessem progredir para uma segunda geração. Isso é verdade em termos de transmissão parental de uma pessoa para outra. A gente tem evidências sobre os resultados da doença, mas temos poucas evidências sobre a performance das vacinas para parar a transmissão de uma pessoa para outra e reduzir isso. Então, é uma área que é crítica para o benefício da saúde pública e para a formulação de políticas para operar com vacinas. E então eu acho que a terceira coisa seria a adaptabilidade das programações para lidar com a durabilidade ao longo do tempo e também a performance de vacinas contra variantes. O que vimos claramente e aprendido disso é que as formulações de políticas têm que ser muito mais ágeis do que no passado e muito mais responsivas aos dados que surgem,
porque é claro que a gente avançou muito em termos de dados que estão surgindo em tempo real, todos os cientistas, todos os públicos, todos os fabricantes estão colocando tudo em domínio público, então pode ser acessado, a gente pode agir a partir daí. Então, acho que é uma mudança nesse campo que a gente nunca vai retroceder. A gente não vai ter que esperar mais por meses e meses para ter disponível a publicação revisada por pares. E o ponto final é que a gente tem que se comprometer com os fabricantes sobre as evidências que são necessárias para os estudos efetivos para quando as vacinas estejam entregues para o mundo real. Então, seria a durabilidade da proteção, a performance e a evolução ao longo do tempo, e, com certeza, sobre a performance em grupos que não são grandes o suficiente para autorização de ensaios clínicos, para a gente poder entender a performance dos subgrupos. Então, temos a vacinas de tuberculose, de malária, e cada uma dessas acho que são lições que a gente aprendeu de como a gente pode implementar as vacinas de uma maneira otimizada para o impacto da entrega nacional. Muito obrigada, doutora Kate. Doutor Andrés, mais uma pergunta para você. Para a vacinação de Covid-19 no Brasil, a gente teve problemas com crianças até 11 anos. Nesse grupo etário, somente 20% teve o esquema vacinal completo. Quais pontos para a gente melhorar o êxito da vacinação em ao menos um fator de influência? Minha pergunta é se isso está acontecendo em outros países na nossa região, e o que a gente pode fazer para superar esse desafio? Muito obrigado pela pergunta. Deixa eu começar dizendo que a hesitação em relação à vacina, essa hesitação não é um fenômeno novo. A hesitação em relação à vacina é considerado um dos maiores riscos à saúde pública. Agora, com a pandemia, estamos ouvindo mais casos em relação a isso, principalmente na mídia e quando ouvimos o público. A vacinação contra a Covid aumentou a hesitação em relação à vacina em muitos países, principalmente no Caribe de língua inglesa. E isso está associado a vários fatores, incluindo informação falsa, desinformação, questões políticas, religiosas, crenças culturais. Então, a percepção de baixo risco, isso é muito importante. Se você acha que a vacina é perigosa, né, por que você vai se vacinar? E a janela de preparação de uma vacina, hoje em dia, também é mais curta. Então, as pessoas acham que essa não é uma maneira correta de desenvolver vacinas. Isso não é correto, porque temos um processo muito rigoroso. Mas eu acho que o importante é entendermos que a hesitação em relação a vacinas é uma questão muito complexa e depende do contexto. Isso pode mudar com o tempo, pode mudar em comunidades diferentes e varia de país para país, de região para região. Então, temos que monitorar o que é a hesitação em vacina e precisamos abordar isso no nível comunitário. Nós temos trabalhado com os países da América para entender a aceitação de vacinas e hesitação de vacinas em diferentes grupos populacionais. E temos trabalhado com profissionais de saúde para tentar garantir que nós enviamos as informações corretas para as pessoas e para garantir que possamos treinar indivíduos dentro das comunidades e tentamos garantir diálogo e termos campanhas para abordar esse problema. Como já foi mencionado antes, o grupo da OMS identificou crianças e adolescentes como o grupo prioritário mais baixo em termos de morbidez e mortalidade.
E é por isso que a identificação de pessoas com mais de 65 anos de idade e profissionais de saúde, e pessoas imunossuprimidas, por isso que foram esses grupos que tiveram prioridade. E é por isso que eles ainda têm prioridade. Os países estão focando nesses grupos prioritários, ou pelo menos focaram nesses grupos no começo. O Brasil tem um bom histórico em relação à vacinação, principalmente com o Covid, e o país está fazendo a coisa certa em focar nesses subgrupos da população. É importante priorizar esses grupos. E à medida que a cobertura aumenta, nós podemos começar a focar nos grupos de menor prioridade em termos de morbidez e mortalidade. Alguns países estão começando a utilizar escolas para vacinação de crianças, e essa pode ser uma estratégia de importância para aumentar a cobertura vacinal, uma vez que essa é a maneira de tratar a cobertura vacinal. Nós não fizemos estudos relacionados à hesitação em relação à vacina, estudos com pais de jovens e adolescentes, porque estamos focados em grupos de pessoas mais velhas. Agora, teremos esses estudos uma vez que a cobertura nesses grupos prioritários chegue aos níveis necessários. Muito obrigado. E obrigado, Dr. Andrés. Doutora Kira, 2 minutinhos para responder essa última pergunta, por favor. A OMS pensou em declarar o fim da pandemia COVID. A vacinação de COVID deve chegar a 70% de cobertura vacinal ao redor do mundo. É conhecido que a baixa cobertura vacinal de COVID é prevalente em países subdesenvolvidos, e esses países só têm 15% de cobertura com uma dose. Então, é um problema de saúde pública. Como podemos garantir acesso para esses países, acesso à vacina? Sim, é uma situação muito difícil, porque há muitos países que recebem a vacina e eles não conseguem levar essa vacina à população por causa de falta de infraestrutura, por causa de falta de infraestrutura de saúde, por causa de falta de muitas coisas. Então, isso é muito importante, porque enquanto temos países com uma cobertura vacinal muito baixa, é possível termos a criação de uma nova variante. Então, o mundo precisa ser alertado em relação à possibilidade de termos uma nova variante se esses países continuarem a ter uma baixa taxa de cobertura vacinal. Como é que podemos abordar isso? Bom, esse é um grande desafio, um desafio global. Os países desenvolvidos, os países mais ricos, devem pensar sobre como podemos contribuir e ajudar esses países a superar essa situação. Isto é, a falta de infraestrutura e todos os sistemas que não funcionam. Mas 70%, esse número de 70% que foi estabelecido, isso foi estabelecido por um grupo de especialistas. Muitos especialistas falaram, olha, se a gente não chegar a 70% de cobertura vacinal, então nós não podemos rebaixar esse problema de pandemia para alguma outra coisa. Então, essa foi uma decisão muito importante. Eu acho que 70% é mínimo. Eu acho que o percentual de vacinação deve ser muito mais alto. Então, esse é um desafio global. E está nas mãos de instituições multilaterais, como a OMS e a OPAS. Todas essas instituições devem se juntar com o COVAX, com o programa COVAX e com a Gavi
e devem tentar fazer com que esses países vacinem suas populações. Senão, nós teremos uma situação ruim por causa do surgimento de novas variantes. Mas veja só, nós temos uma cobertura vacinal baixa não só para vacinas de Covid, nós temos uma baixa cobertura vacinal para todas as vacinas. No Brasil e na América do Sul, em outros países, a cobertura vacinal é baixa, e principalmente por causa da pandemia de Covid. Então, devemos olhar para todo o programa de vacinação para compensarmos por essa baixa cobertura vacinal. Senão, a população suscetível vai aumentar e nós teremos que voltar com vacinas para doenças que poderiam ser prevenidas. No Brasil, nós ainda temos sarampo. Nós já havíamos eliminado a sarampo. E no pólio, temos apenas alguns países com alguns casos de pólio. Mas o vírus está lá. Então, enquanto o vírus estiver circulando, nós precisamos de vacinar a população. E a cobertura da vacina e a cobertura vacinal para pólio aqui no Brasil ainda é baixa. Então, nós precisamos também lidar com essas questões de cobertura vacinal. Obrigado, doutora Kira. Infelizmente, temos que encerrar essa sessão. Não poderemos aceitar mais perguntas da plateia, mas eu acho que eu posso prometer que, se tivermos perguntas no bate-papo, nós poderemos enviar essas perguntas para os nossos convidados e podemos pedir que eles respondam essas perguntas em um outro momento. Eu gostaria de agradecer todos os nossos convidados. Eu acho que tivemos uma conversa muito frutífera e há muito a ser feito ainda, mas recebemos uma mensagem muito clara dos nossos convidados. Então, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Isso, eu gostaria de fazer um anúncio antes de sair. A próxima sessão é com um pôster de apresentação em relação a uma vacina recombinante do vírus de influenza que codifica pela pneumonia, Streptococcus pneumonia, e essa será uma apresentação da Kimberly Cardoso.